hoje, né? Agradecendo a presença de todos e a tolerância um pouquinho por causa do horário, né? Que nosso horário geralmente é 8h15, né? Mas hoje, por causa desse motivo da espera do palestrante, nós precisamos fazer um atraso. Mas nós somos perdoados. Aí nós vamos falar sobre o andamento da casa, o funcionamento dos trabalhos, né? Quais são os trabalhos. Tem pessoas que a primeira vez comparecem aqui, mas outros já sabem, mas é importante toda vez a gente comentar nas reuniões dos trabalhos da casa. Então, nós temos esse tipo de trabalho de segunda, terças, quartas e quintas. Nesse horário, de segunda e terça e quinta, nesse horário, das 8h15, né? Tem o plantão de atendimento, mais ou menos umas 7h30, 7:45. Quem quiser passar pelo plantão, chega nesse horário, passa pelo plantão e depois já sobe para ouvir a palestra. Nas terças-feiras é mais direcionado aos dependentes químicos, né? Aquelas pessoas que têm problema com o vício. Se por acaso essa pessoa não puder vir, pode vir um parente, né? Que também isso já vai ajudando, porque vai levando para casa, depois recebe o passe à distância para esse parente necessitado. Isso já vai fazendo, vai já trabalhando com a pessoa necessitada lá em casa, né? Nas quartas-feiras, o nosso trabalho tem início às 2h, que é de tarde, à noite nós não temos. E também tem o plantão, 1h15, 1h30 mais ou menos, quem quiser passar pelo plantão, para depois a palestra às 2h. Os cursos já começaram, na quinta-feira tem já um curso, uma turma já está participando, já está lá em cima, que é uma sala à parte. Quem quiser começar o curso, é só se informar com a Sandra, os horários direitinho. Pode fazer o curso a pessoa sem nenhum problema assim de não tem prova, não tem sabatina, não tem nada disso. É mais o conhecimento mesmo da doutrina espírita, né? E nos sábados, cada 15 dias, nós temos a entrega das cestas básicas, como sempre é falado. Quem quiser colaborar com algum produto não perecível, né? Nós estamos aceitando. E também de 15 em 15 dias nos sábados, cada 15 dias de sábado, é feita uma distribuição de lanche, suco, pães. Aí o pessoal sai pela rua atendendo as pessoas que se encontram embaixo de viadutos, essas pessoas necessitadas mesmo, que não tem nenhum lar, né? E de sábado também nós temos o trabalho que é às 10h. E a evangelização para as crianças também. Agora já foi. Sábado, domingo. Domingo a evangelização junto com o trabalho também de palestras às 10h. Agora já foi falado sobre a parte. Da pizza. Vai ter a pizza. Não está aqui. Dia 4. Então, vai ter uma pizza no outro sábado, dia 4. Quem quiser, os convites já estão à venda. Às 8h da noite. Domingo, isso. Não, tem a palestra e as crianças que vêm participam da evangelização. Certo? Quer dizer, os pais podem vir, os avós, e as crianças ficam numa outra sala à parte, para a evangelização. Mas é uma palestra, sim, como nos outros dias da semana, né? E também tem um plantão de atendimento. Quem quiser, umas 9h30, mais ou menos, pode chegar, que tem gente para atender no plantão. Agora nós já falamos da parte social, agora nós vamos falar mesmo da parte espiritual, né? E a gente vai se preparando agora. Nós vamos nos acalmando, deixando toda a correria do dia. Às vezes nós chegamos aqui um pouco atrasados, mas não importa. O importante é que nós conseguimos chegar. Isso é muito valioso, porque a gente chega aqui,
se tranquiliza com o ambiente calmo, vai sentindo a presença dos irmãos da espiritualidade, a presença do nosso amigo Jesus Cristo, enfim, de toda essa pleiade de bons espíritos que prepararam esse nosso ambiente para nos esperar. É aqui que nós recebemos tudo aquilo que viemos buscar. É aqui que nós reabastecemos as nossas baterias para podermos enfrentar o dia a dia, os problemas, as dificuldades que surgem e confiantes de que com o Pai sempre ao nosso lado, nós só podemos vencer cada vez mais essa batalha da evolução. Agradecendo a Deus Todo-Poderoso, principalmente pelo nosso reencarne, por essa vivência que estamos tendo atualmente. Porque através dessa vivência, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos fortalecendo, aprendendo e nos redimindo de erros passados. Tudo que nos acontece tem um motivo de ser e nada é por acaso. Bendito seja Jesus Cristo, que nos deu esse dom da vida. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que assim seja, em nome de Jesus. O Jurandir vai fazer a palestra. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A afabilidade e a doçura, que é do livro do Evangelho, os itens de 1 a 6. Depois as pessoas que quiserem fazer perguntas referente ao título, ao tema que for dado, fica aberto o espaço. Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal que está nos assistindo aí através da internet também, nosso boa noite. Realmente nós nem estávamos aguardando hoje falar sobre esse tema, mas na realidade é um tema que nós estamos sempre estudando, né? Que faz parte desse Evangelho de Jesus. E, então nós vamos ler um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos ver o que diz a respeito para cada um de nós, né? Essa mansuetude que Jesus recomendou a todos nós já naquele tempo, né? Aqueles homens mais rudes do que nós, se bem que nós ainda continuamos tem muitas coisas que não são boas que nós conservamos dentro de nós, através dos milênios. Como ela falou, nós temos que agradecer essa encarnação presente, porque nós já tivemos muitas outras, né? E essa aqui é mais uma. E de acordo com as nossas inclinações, as nossas tendências e tudo aquilo que nos acontece no dia a dia, nós fazemos uma autoanálise, saber se nós já conseguimos vencer certos rancores, certas revoltas, certas rebeldias que é própria do nosso espírito, ainda imperfeito, né? Imagina então há 2000 e tantos anos atrás como que era, né? Aquele dente por dente, olho por olho, aquilo não tinha. Hoje nós temos uma humanidade muito superior àquela em quantidade de almas encarnadas, né? 6 bilhões ou quase 6 bilhões e meio no mundo. Naquele tempo nós tínhamos muito menos gente, né? Mas em compensação as pessoas eram mais atrasadas. E moralmente ainda hoje nós somos muito atrasados, porque o progresso intelectual nos dá prova que o homem realmente venceu muito no que se refere à sabedoria, mas na moral, no amor, né? Essa mansuetude que Jesus prega aqui, nós ainda estamos muito longe, né? De vivenciar esses momentos, quando então o nosso coração, sendo só ternura, quando nós vencemos dentro de nós o orgulho, né? O egoísmo, tudo aquilo que atrasa a caminhada evolutiva do homem, aí então nós estaríamos preparados para uma situação melhor, umas reencarnações mais tranquilas, né? Aquele mundo regenerador que todos nós aguardamos, principalmente os espíritas que estão cansados de ouvir falar no mundo de regeneração, e no entanto isso é um pouquinho distante de nós, enquanto nós estivermos
essas calamidades, essas coisas tão feias que ainda acontecem no nosso mundo, né? Porque o homem, à medida que vai subindo moralmente, ele quer que todos os seus irmãos os acompanhem na trajetória. Porque não seria o espírito cristão nosso se simplesmente nós estivéssemos bem e fôssemos embora e virássemos as costas para aquele irmãozinho nosso que ainda está ainda no sofrimento, naquela ignorância, cometendo tantos atos que nós sabemos condenáveis, né? Que Jesus combateu sempre com muita candura, com muita doçura, explicando para os homens que somente através do amor um pelos outros, inclusive levando esse amor até a condição do inimigo, né? Daquelas criaturas diferentes de nós, daquelas criaturas que não concordam com nossos pontos de vista. Então esses são os inimigos, né, que nós colocamos, né? Que na realidade nós não temos inimigos, os nossos inimigos somos nós mesmos, né? Quando nós conseguimos aprender a nos conhecermos, como falava o Sócrates, né? Há 400 anos antes de Cristo, então nós vamos saber muito bem como nos comportarmos. Então, nós sabemos que o homem tem a sua trajetória. Todos nós nascemos ignorantes, imperfeitos, né? E Deus, Jesus, encarregado da condução desse planeta, nada mais tem como responsabilidade levar essa humanidade para páramos mais altos, né? Se nós somos feitos para sermos perfeitos, então nós temos dentro de nós uma pequena sementezinha que vem de Deus. O dom da vida quem dá é Deus, né? Jesus. Então nós temos que saber que Deus nos deu essa condição, né, de que nós atinjamos a perfeição. Então nós podemos fazer uma análise rapidamente, puxa vida, mas a perfeição, então nós vamos saber que está muito longe da perfeição. Nós estamos falando do mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, que é um patamar logo acima do nosso, onde existe ainda um pouco de dor, ainda existe um pouco de sofrimento, o mal já não domina mais essa esfera de regeneração, né? Mas a criatura ainda está sujeita a quedas, e se ele cair, ele volta de novo, e vem com tudo, como nós falamos, para o mundo de provas e expiações. E desse mundo de provas e expiações, aqueles que não vencer os seus tormentos íntimos, as suas imperfeições, as suas maldades interiores, aquele que ainda tiver dentro do coração esse primitivismo que nós vemos aí na mídia, né? O sofrimento fazendo outras criaturas sofrer, e com todas as oportunidades que recebe, então essas criaturas estão fadadas realmente a voltar para o mundo primitivo, não é? Então vamos ver Deus como é bom e é justo e infinitamente misericordioso. Até essas criaturas maldosas vão ter nova oportunidade. Eles não vão ser banidos do mundo, não vão ser banidos do universo, porque foram criados por Deus. Mas se desviaram do caminho reto, não é? Se comprazeram nas coisas fúteis da vida, né? Nos momentos que todos nós às vezes somos levados pelas tentações que nós temos dentro do próprio Pai Nosso, né? Aquelas tentaçõezinhas que faz às vezes o homem sair do caminho por coisas tão banais, e às vezes o homem perde toda uma existência e comete os seus atos, né? E daí vai até chegar até o fundo do poço. Então nós vemos as criaturas cometerem atos que nós quase não acreditamos no pleno século XXI. O que é isso? É uma remanescência ainda desses resíduos primitivistas, dessas criaturas ainda bem inferiores. Agora, nós também não podemos julgá-los porque eles estão no mesmo mundo que nós. No mundo de provas e expiações. Por que eles estão no mundo de provas e expiações? Porque aqui é que eles têm que ferir suas batalhas, como todos nós, né? Então nós temos que, por que nós temos que orar por todos? Por que devemos perdoar até os nossos inimigos? São esses, são nossos inimigos. Em vez de nós vibrarmos mal, queremos que essas criaturas desapareçam no fogo do inferno, porque à primeira vista, quando nós vemos essas coisas bárbaras acontecer nos dias de hoje, o que nós pensamos é nos ver livres dessas criaturas, como se fosse nós fizéssemos a condição do grande juiz, o grande Deus, e quiséssemos que eles desaparecessem da nossa frente, porque cometem barbaridades que nós talvez hoje não conseguimos fazer mais. Não conseguimos fazer mais, porque nós não sabemos no nosso passado o que nós fizemos. Atingimos um patamar superior, mas talvez tenhamos feito muita barbaridade, não é? Então, por isso que Deus diz, não julgueis para não ser julgados, perdoai para ser perdoados. Na medida que perdoardes, serei perdoado. Então, o Evangelho está cheio de instruções que nos dá bastante condição para que nós meditemos sempre nas nossas atitudes.
Então, as criaturas ruins que nós conhecemos hoje no mundo, elas são imperfeitas, são doentes, às vezes, e precisam da nossa, vamos dizer assim, indulgência, né? Que também é uma das virtudes aqui do Evangelho, que nós fomos estudar o Evangelho, ela vai estar aqui também. A piedade, a compaixão, né? Então, o amor ao próximo engloba todas essas virtudes. Precisamos amar todas as criaturas. É claro que nós não vamos poder ter um amor como nós temos com as pessoas que nos amam, aquelas criaturas que estão no nosso mundo, no nosso caminho, no nosso convívio diário, já por determinação divina, ou justamente por esse convívio que às vezes vem de milênios. Nós não vamos poder ter esse mesmo amor por essas criaturas. Mas Jesus pedia que pelo menos nós não quiséssemos colocar elas mais no fundo do poço ainda. Então vamos pedir a Deus das nossas vibrações por essas criaturas que ainda estão completamente equivocadas, né, com relação ao próximo. São criaturas doentes, criaturas necessitadas, elas estão pedindo socorro à medida que cometem seus crimes. São criaturas que ainda precisam de muita compreensão. Então elas vão cumprir de acordo com a lei dos homens, vão para os presídios, para as penitenciárias, para a psiquiatria, aqueles casos que são descontrolados, né? Nós sabemos que são muitos, né? Mas eles são nossos irmãos. Se eles tiverem condição um dia de galgar uma posição superior, ou nos acompanhar, tudo bem. Se eles não tiverem, onde nós estivermos, nós vamos continuar trabalhando por eles. O que fazem os espíritos superiores, se não isso? O que fazem os espíritos dos mundos felizes? Eles não viram as costas para nós, não. Eles estão sempre trabalhando a favor da humanidade que vem vindo atrás. Porque senão não teria razão de ser. Amai-vos uns aos outros, não teriam a razão de ser, principalmente por os espíritos de ordem superior. Nós vemos um São Francisco de Assis, que é um espírito iluminado, que esteve na Terra, sofreu tanto, ele e tanta gente, que veio naquele período da Inquisição, quando a Igreja Ortodoxa reinante, né, massacrava as pessoas em nome do Cristo, né, e o plano superior enviou o Francisco de Assis, o Antônio de Pádua e 50 e tantos outros grandes almas, para justamente começar a ajudar um pouquinho aqui a clarear aqueles 1000 anos de trevas que infelizmente foi imposto à humanidade. Então nós sabemos que as criaturas gritam para não fazer isso, não fazer aquilo, a igreja fala assim, assado, mas o passado deles é triste. Mas são nossos irmãos, é raro. O que nós vamos fazer? Eles continuam no mundo e têm as mesmas oportunidades de acertar. Se não acertam, o problema é deles. Como o nosso também, quando nós não conseguimos nos entrarmos no caminho do bem, né? No caminho que vai nos dar aquela sustentação. O que é a felicidade? O que o homem busca? É a felicidade. O que é a felicidade? Felicidade é estado de espírito. Né? Essa efemeridade que nós fazemos nas coisas pequenas, nas coisas materiais, é onde desvia o homem do seu verdadeiro caminho de luz. Né? Quando nós nos apegamos demasiadamente nas coisas do mundo, nós nos esquecemos das coisas de Deus. E depois, então, quando vem o revés, nós vamos sentir, vamos ficar enfraquecidos, porque nós não agimos bem. É claro que cada um no seu patamar de conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais nós sofremos. Né? Então, as criaturas que conhecem menos, elas têm um atenuante sempre. Né? Como na justiça do homem já existe isso, imagina na justiça de Deus se não vai existir essa atenuante. Né? Atenuante, porque na realidade todos nós buscamos as mesmas coisas. Né? Uns falam, eu queria ter uma mansão, eu queria ter um carro novo, eu queria viver feliz, eu queria ter toda a segurança, eu queria respirar um ar melhor. Né? Todos nós queremos a mesma coisa. Uns querem mais exageradamente do que outros, uns são mais ambiciosos do que os outros. Então aí entra a parte do egoísmo, quando a criatura detém os seus poderes, os seus recursos. Se ele não for um bom dispensador desses recursos, ele deixa de ser um bom administrador. Então ele vai fazer mau uso daquelas coisas boas que Deus lhe deu para que ele pudesse trabalhar a favor do próximo. Não é? Ele vai ser o administrador infiel daquilo que Deus lhe deu. Então, as pessoas que são pobres, os espíritos superiores falam, não se preocupe, um dia você vai ser rico. Você vai ser chamado a mostrar o que você pode fazer dos seus recursos, das riquezas, né?
dos talentos que Deus lhe deu. Nós vemos aqui na passagem dos talentos que um enterrou, o outro conseguiu fazer 2 talentos, dos 2 que tinha, e o outro conseguiu 5. Então nós sabemos que Deus dá oportunidade para todas as pessoas, né? Para que então, através dessa brandura, né? Dessa inteligência que todos nós temos, porque as criaturas que têm um problema qualquer, claro, todos vão ter o seu quinhão, né? De felicidade, de amor, de perdão de Deus, na medida dos seus conhecimentos e da sua escala evolutiva. Aquele que sabe menos, aquele que precisa um pouquinho mais de sustentação, ele vai cometer sempre uns desafios maiores que os outros, está mais sujeito. Por isso que nós temos que ter paciência. Se nós aprendemos um pouquinho mais do que ele, então nós temos que dar a mão para ele. Jesus dizia que o pobre tinha que ser ajudado pelo rico, o forte tinha que dar uma mão para o fraco, porque senão nós não vamos ter essa humanidade de equilíbrio, né? Para encontrarmos então o nosso caminho que Jesus está nos esperando. E ele não está virado as costas para nós, né? Porque junto com ele nós temos milhares e milhares e milhares de almas bondosas que já conseguiram se sublimar e continuam trabalhando pelos mundos como o nosso, fora a Terra tem muitos outros, né? Que nós sabemos. E o homem às vezes pensava que era o dono absoluto do universo, que era o centro das atenções. Nem o Sol podia sobrepujar a Terra, porque era a Terra que era o centro do universo. Que errada, não? Quantas coisas erradas a própria religião fez durante tanto tempo e impôs às criaturas, e as criaturas eram consideradas feiticeiros quando tinham um pouquinho mais de visão da vida espiritual que as outras não tinham, né? Essas criaturas tinham um conhecimento superior e falavam contrário aos códigos dessas religiões e iam para a fogueira. Então, veja, nós vencemos muito, né? Nós vencemos muito. Hoje nós sabemos que as coisas acontecem, mas é de outra maneira. As criaturas já não ignoram mais o que acontece no mundo. Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam demasiadamente em certas quimeras, as pessoas são iludidas ainda. Aqueles homens do tempo de Moisés ainda estão aqui no mundo, vendendo ainda o seu peixe, nós sabemos disso, mas à medida certa todos irão ser encaminhados, porque eles da erraticidade vão ter que aprender também. A erraticidade é quando deixa o corpo físico e vai para o plano espiritual. Então, todos nós somos sabatinados, todos nós temos uma retrospectiva de todos os nossos feitos durante essa encarnação, e cada encarnação nossa, nós vamos chorar ou vamos rir, depende do que nós apresentamos lá na nossa consciência, que vai projetar no telão lá, né? Então nós sabemos que não tem como escapar. E a hierarquia no plano espiritual é toda moral. Não tem deputado, não tem senador, não tem homem com cultura, né, um pouquinho acima da média. Todos nós somos iguais perante Deus. E lá só entra e vai ser feliz aquele que tiver o coração puro, né? Ou pelo menos adensado do que muita gente que nós sabemos no mundo. Mas por quê? Todos nós vamos passar por esses períodos. Porque como vamos atingir a perfeição? A pureza do coração é quando nós não tivermos nenhum pensamento que possa manchar o ar que nós respiramos, né? Porque na verdade é isso, porque que o espírito, quando ele está com a sua problemática, ele está doente, ele está com a sua aura cinzenta, escuro, pardo, né? Quando o espírito está bem, tranquilo, ele já é mais luminoso, né? Então os espíritos conhecem quando a criatura é boa ou não é boa. Só de um olhar para o outro já sabe. Então aquele que está numa situação não muito boa, ele se esconde, né? Nós estamos numa casa espírita e nós temos nossos trabalhos espirituais e nós temos provas dessas, que nossos irmãozinhos, eles se escondem mesmo, né? Mas nem por causa disso nós vamos deixar de atendê-los. À medida que eles podem vir até nós da sua palavra, nós vamos procurar ensinar a eles alguma coisa também para que eles consigam vencer a sua prova, porque eles estão dentro da Terra. Eles podem estar enfurnados nas outras dimensões ou nos outros campos vibratórios, mas pertencem à Terra. O magnetismo deles, o nosso, é aqui a Terra. Quando nós estivermos melhor, nosso magnetismo, nosso corpo espiritual vai ser menos denso, nós vamos estar num mundo mais tranquilo, um mundo de paz, né? Então, por enquanto, nós convivemos com tudo isso.
Vamos só dar uma lidinha rapidinho para ver o que Jesus falou aqui nessa lição. Porque esse é o tema da noite, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mas por que eles vão possuir a terra? Eles não teriam que possuir o céu? Né? Vamos ver o que ele fala aqui. Nós vamos comentar isso. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Haveis aprendido o que foi dito aos antigos: vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser vós sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mas veja só, então Jesus, pelas pequenas coisas, as coisas até mais simples, ele condenava. Porque Jesus queria que houvesse sempre o entendimento, a brandura, o amor, o carinho, o respeito de um pelos outros. Então ele não admitia que a lei de amor jamais permitiria, porque Jesus está preparando essa humanidade para chegar a Deus. Não é? Ele prometia: Pai, não deixarei que nenhum de vossos filhos se perca. Todos serão levados até vós, vamos dizer assim. Né? Então Jesus tem uma incumbência muito grande. E ele, um trabalhador desse mundo nosso de prova e expiação, Jesus foi um dos construtores, e ele é o governador e o responsável por esse planeta. Então a incumbência dele é muito grande. Então ele quer apaziguar todas as ovelhas, todos nós, né? Para que nós, algum dia, possamos estar em situação bem melhor. É claro, chegar a Deus é uma maneira que ele diz aqui, nós temos que chegar o mais próximo possível, né, do estado de sublimação, né, de espírito puro, quando o nosso corpo espiritual ficar tão sutil que só uma outra criatura como nós vai nos ver, o que acontece com as almas superiores, né? Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Nós temos tudo isso. Nesse mundo que nós vivemos, nós temos tudo isso que Jesus está dizendo aqui. Estamos longe disso. Por qualquer coisinha nós estouramos, ficamos nervosos. Aqui nós estamos aqui na Casa Espírita fazendo apenas uma, vamos dizer assim, uma reflexão, né? Porque nós sabemos, né, que dentro de nós temos ainda resquícios ainda uma barbárie antiga de nós. Então por isso que as criaturas têm que sempre orar para não cair em tentação. Porque as criaturas às vezes cometem atos que às vezes as pessoas, puxa, mas aquela pessoa está tão tranquila, como é que ele pode acontecer isso? Matar 15 pessoas lá na Alemanha, parecia um rapazinho tímido. Quem é que conhece o interior das pessoas? Veja. No outro lá, 9, outros, sabe? São coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Nós falamos, mas como é que pode ser no primeiro mundo, na Europa? A Alemanha, junto com os Estados Unidos, Japão, um dos primeiros países do mundo, né? Economicamente. Então, puxa, o que esse rapaz, qual é o problema desse rapaz? Igual o que mora na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, lá acontece com barbaridade. Não é só nos países mais pobres, né? Então nós vemos coisas, porque essas criaturas não têm também, não tiveram a condição de receber a luz da espiritualidade, pelo menos do conhecimento. Eles não acreditam na existência da alma, eles não acreditam em Deus, essa que é a verdade, né? Porque o que acontece nesses locais, porque eles deveriam ter tudo, mas não tem nada, mas armas eles têm bastante. Impressionante o que nós vemos, né? E toda a expressão descortês é condenada por Jesus com respeito ao semelhante, né? Até essa raca que ele diz aqui, que entre os hebreus era um termo de desprezo, que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disse a seu irmão, sois louco. Então Jesus não queria saber que as criaturas se amassem, se entendessem, né? Ele dizia que todas as pessoas que tivessem qualquer pendência com o seu irmão, não adianta ir chegar na igreja, no templo, e colocar uma oferenda a Deus, ao seu amigo protetor, ao santo, se ele tiver alguma coisa pendente lá fora com o irmão.
Primeiro vai lá se entender com seu irmão, enquanto estás a caminho com ele, depois vem aqui trazer a sua oferenda, porque hipocrisia não passa, né? As almas superiores conhecem quem é hipócrita, né? Conhece quando a criatura não é sincera. Nós aí nos enganamos a nós mesmos quando nós falamos uma coisa, mas estamos pensando outra, né? Nós enganamos a nós mesmos. Deus não se engana. E nós somos parte dessa divindade. Pequenas centelhas feitas de Deus. Deus fez o universo num ato de amor. E nós somos filhos desse Deus de amor. Mas Deus deu condição para que todos nós atingíssemos esse patamar através dessa vivência sadia, né, de entendimento uns com os outros. Tudo nós podemos conseguir. Tem pobre, tem rico. Tem pessoas inteligentes e pessoas não muito inteligentes. Mas então, por que essa heterogeneidade? Porque é preciso que um ajude o outro. Aquele que conhece mais vai ensinar os outros. Senão, como nós faríamos na escola, né? Se não tivéssemos um professor que nos ensinasse, no lar, os nossos pais com mais experiência, que nos orientasse no caminho da vida, né? Os nossos amigos. Então, nós vamos encontrando, é uma troca constante, né? Então, isso é muito importante. Quando a humanidade toda se respeitar, nós vamos ter um mundo feliz. Nós temos tudo no nosso mundo para que a humanidade seja feliz. Nós temos alimentação à vontade, né? A troca continua tendo, né? Nós temos nossa agricultura rica aqui em todas as partes do mundo. É que precisamos trabalhar para a conservação do nosso meio ambiente, da nossa água, né? De tudo que faz parte do nosso mundo para que nós tenhamos uma humanidade sempre pujante, né? Com muita pujança, com muita alegria, e não faltando nada para ninguém, porque o mundo pode ainda abrigar sempre uma quantidade muito maior do que aquela que nós temos de pessoas aqui encarnadas. Deus faz as coisas com perfeição. O homem é que destrói e atrapalha o encaminhamento das coisas de Deus, né? Então nós vamos trabalhando, e cada um fazendo a sua parte, sabendo que Deus está ali. Nós estamos, Santo Agostinho falava ali, olha, meu filho, tem sempre uma multidão de gente observando vocês. Ele quer dizer, os espíritos superiores, né? Nós temos nossos irmãos superiores. Deus vai determinando, porque senão nós não tínhamos condição de progredir. Hoje, os ministros de Deus quem são? São aqueles que trabalham e ajudam a humanidade ou as humanidades em todo o universo, né? Cada um tem a sua função. Então, esses espíritos, um dia poderá ser um de nós. Então, nós temos que crescer para chegar nisso. Porque senão, aquele céu que a igreja nos contava, seria um céu muito chato, ficar sem eterna contemplação. Isso não existe. A gente sabe que isso é uma temeridade até, né? A criatura fala, eu não quero nem morrer. Para ficar olhando para Deus só, não, eu preciso trabalhar, nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus falava, meu pai trabalha sempre, e eu também, né? Porque tanto é que ele trabalha sempre, que os nossos telescópios aí não tem mais potência para chegar a ver até onde vai essas galáxias constantemente aí em desdobramento, criando constelações, mas constelações, mundos, turbilhões e turbilhões de mundos, eles não chegam ao fim. Então Deus está realmente trabalhando sempre. E Jesus também está nos auxiliando aqui na nossa humanidade. E provavelmente, acho que ele ainda vai arrumar algum tempinho para fazer algum extra aí por fora, viu? Porque realmente o espírito vai se desdobrando, né? Porque o amor vai envolvendo tantas criaturas, ele vai irradiando. Então são forças. A princípio parece até humorístico, mas não é. Porque ele vai irradiando tanta luz, tanta força no mundo, ele vai envolvendo esse mundo, né? Agora as criaturas, é claro, as criaturas que não entram dentro dessa faixa vibratória do bem, do amor, elas vão ser prejudicadas porque querem, né? Porque o caminho é esse. As criaturas pensam, não, eu estou bem, tá. Eu estou com o meu cofre cheio, eu estou com o meu carro zero, eu estou com a minha boa casa. Não interessa os outros, eu vou tratar da minha vida. Então a gente sabe que isso aí é o egoísmo, né? De repente a pessoa fica doente, de repente ela passa uma belas férias no hospital, né? E vai refletir, até às vezes vai embora, desencarna, depois fica pedindo lá ajuda para ver se vê um anjo bom para recebê-la, né? Que eu fiz uma doação boa, então eu quero também ser recompensado. Isso não existe, essa barganha não existe. A pessoa ou é boa ou não é boa. Né? Então aqui nós vemos nesse capítulo, Jesus fala dessa condição de respeito que nós devemos ter com as pessoas. Fala da afabilidade e da doçura, que essa vida, esse entendimento,
essa vida de relação que nós devemos manter com os outros, né? A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, é que nós estávamos falando, mas que morde a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A gente fica até envergonhado, mas tem muita coisa que nós somos obrigados a absorver e ficar quietos, né? Falamos, vamos tentar mudar certos hábitos nossos, né? A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lures. Não se atrevendo a usar da autoridade sobre os estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alega-se de poder dizer aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado. Isso está cheio, muitos lares, está cheio dessa problemática, né? As brigas domésticas, essas coisas todas que nós vemos aí no noticiário, fala muito bem disso, né? As pessoas que reagem de maneira diferente, em vez de conseguir acertar as coisas lá fora, eles vão descontar às vezes na pobre família que está ali, que veio junto com ele para crescer junto com ele. No entanto, muitas vezes a pessoa se machuca, viu? E depois vão ter encarnações muito difíceis futuramente, e as criaturas que sofrerem tranquilas, sem revolta, vão ficar liberadas do jugo do seu algoz, né? E vai por aí. E aqui dentro desse capítulo tem a paciência, que é isso que nós somos chamados sempre a exercitar, que é muito difícil também. O Evangelho é terrível para muita gente que gostaria que a transformação se fizesse de uma hora para outra, mas não é. Nós temos que analisar muito calma, e essa renovação interior, a reforma íntima, tão falada, né, no meio espírita, leva muito tempo. Então nós temos que analisar e melhorando aos pouquinhos. Nós não vamos nos transformar de uma hora para outra. Os tempos estão aí, nos esperando, mas Deus também. E os outros mundos regeneradores também. Se nós quisermos continuar na Terra, né, ainda nesse meio desse sofrimento, nós temos que continuar com esse caráter assim um pouco duvidoso. Aí nós vamos continuar aqui na Terra. Então vamos procurar melhorar. Bom, Silvia, aqui ia até o 6, né? Ia até o 6. Ah, então, a paciência já é o 7, já estou fazendo hora extra aqui. Olha, minha gente, muito obrigado, desculpe a gente fazer assim uma coisa de improviso, não é? Porque realmente, mas é mais ou menos era isso aqui. Se tiver um pouco diferente, vocês podem me crucificar. É por uma questão de consciência política. Quando o senhor se referiu à Inquisição, o senhor falou da Igreja Ortodoxa. Quando se fala em Igreja Ortodoxa, se remete à Igreja Russa. E a Inquisição é filha, única e exclusivamente, de uma mãe. A Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, mas a Ortodoxa não tem nada com isso. Só isso, obrigado. Nós queremos ver ortodoxa, que tudo batendo na mesma tecla, nós sabemos os dogmas, sabe? Querendo ser ortodoxo, quer dizer, mantendo os seus dogmas, sabendo que estão errados, mas querem continuar batendo na mesma tecla. Eu não acredito nisso. Mas São Francisco de Assis esteve lá, tem Papa, tem pessoas que foram até Jesus, que veio uma vez conversar com ele, sabe que estava errado. Ele queria se ajoelhar diante do São Francisco, e o São Francisco não deixou. Ele sabia que ele era muito inferior a ele, né, São Francisco. Jurandir. Só Alberto, nós estamos já com o horário estourado, não me polemize, hein? Não, é rapidinho, Então, né? vai.
Não, depois de todo esse negrume que você pintou aí, a humanidade, eu acho que melhorou, acho que bastante nesses 2 últimos séculos, né? É muito diferente a vida e tudo hoje em dia do que era em 1800, coisa muito diferente. Hoje, para começar, temos leis, Constituição, né? Naquele tempo, o rei é que é o absoluto. Se respeita, mas que temos dentro. Né? Mas existe leis, existem outros costumes, né? Diferentes, né? Isso que Kardec escreveu foi em 1850 e não sei o que lá. Ainda era o tempo do duelo, não é? Que 2 criaturas que se odiavam faziam um duelo, não é? Isso é uma coisa abominável. Hoje em dia nem se pensa numa coisa dessa, né? Toda boa coisa, o que é um duelo, né? E tem outras coisas, né? Que o espiritismo precisa vir em outros moldes diferentes, mostrar a história, a evolução da humanidade, né? Para os dias de hoje, né? É isso que eu queria observar. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Vamos nos preparar para receber o nosso abraço do pessoal da espiritualidade que estão nos esperando lá. Então, assim, nós vamos agora passando para as vibrações. O momento da nossa doação para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas dos hospitais, dos cárceres, dos asilos, aquelas que se encontram perambulando pelas ruas, sem um abrigo, sem uma mão que seja estendida para ela. Que nossas vibrações cheguem a cada um desses corações, em forma de remédio, de bálsamo, de uma coberta, de um remédio. Vibremos a cada um dessas criaturas. Vibremos pelos dirigentes de todos os estados, do mundo em geral, que sejam conscientes para as tarefas que têm que seguir, que têm que realizar, que a paz se faça em todo o mundo, em todos os locais, que a presença de Jesus seja eterna, seja duradoura em todos os cantos da terra. Vibremos pelos nossos familiares, por aqueles a quem nós estamos ligados em forma de parente, nossos pais, primos, tios, tias, filhos, marido, mulher, esposa, né? Todos eles que por um motivo estão ligados a cada um de nós. E vibremos por nós em particular. Cada um faça uma vibração para si próprio e agradecendo ao Pai Todo-Poderoso por tudo aquilo que nós viemos aqui receber, tudo aquilo que nos fez bem e que possamos levar para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, tudo que nós viemos buscar aqui. Muita paz, muita aceitação, muita paciência, resignação, tolerância, enfim, tudo de bom que hoje aqui recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que é teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus.